Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de estar novamente nesse lugar para proclamar a gloriosa palavra de Deus. Que Ele guarde os nossos corações e que Ele cative a nossa mente para que possamos ser trabalhados pela glória de Deus e pelo Espírito Santo dEle, que aquilo que Ele quer falar ao nosso coração produza em nós uma coisa brilhante, que Ele sempre faz com as nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus e trazer para os irmãos a saudação da paz da Igreja do Anjo da Guarda, das nossas congregações ali em Sacaitaua, ali no Alegre dos Coqueiros e também da Cidade Operária. São comunidades que estão conosco, que nós cuidamos delas com a graça do Senhor. E nesses 4 lugares a gente vem lutando para que a glória do Senhor esteja sobre cada família, sobre cada criança, e que eles sejam tremendamente impactados pelo poder da palavra do Senhor e que essa palavra seja uma realidade na vida de cada um deles. Essa é a nossa grande luta. Não é apenas pregar o Evangelho, mas é fazer com que ele seja real. Fazer com que a pessoa sinta a necessidade de unir a proclamação, aquilo que ele ouve, com aquilo que ele realiza no seu dia a dia. É um desafio gigantesco, mas o Espírito Santo, ele age dessa forma. E que a paz do Senhor e a graça que habita também naquelas igrejas esteja sendo colocada também nos nossos corações aqui nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho que Lucas escreve, no capítulo 14. Nós vamos ler no capítulo 14, vamos ler também no capítulo 15. Vamos ler o final do capítulo 14, vamos ler o início do capítulo 15. Evangelho que Lucas escreve, capítulo 14. A partir do versículo 33. Lucas 14, 33 diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 15 de Lucas, versículos de 1 a 3, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este come com pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Amém. Queremos trabalhar com os irmãos o tema da graça somente, um dos grandes temas da reforma. E um tema foi trabalhado porque isso incomodou as pessoas que entendiam o Evangelho, incomodou os corações daqueles que percebiam no Evangelho o anúncio de um Deus que se importa com aqueles que não merecem. Mas a igreja caminhava num sentido em que Deus se importava com aqueles que faziam alguma coisa. Então, se eu dava uma grande oferta, se eu fazia algo para a igreja, se eu de alguma forma colaborasse com ações ou com alguma coisa física, espontânea da minha parte, para com a igreja, para com a religião, ou mesmo para com aquilo que representasse Deus, Deus estava então obrigado a retribuir aquela minha ação. Isso confrontava muito a doutrina da graça. Isso afrontava muito aquilo que Deus é, o caráter dele. Então, a reforma que nós estamos agora comemorando os seus 500 anos, foram homens e mulheres que se levantavam justamente contra isso. E a doutrina da graça somente, só a graça, ela vai fazer com que a Escritura, ela tome o seu lugar definitivo, que é a primazia, que é o fundamento, é o alicerce da nossa vida e da nossa caminhada. Amém? Por isso só a graça. E por que ler o final do capítulo 14 e o início do capítulo 15? Porque no capítulo 14 nós temos
no início do capítulo 14, nós temos Jesus entrando na casa de um fariseu, um chefe dos fariseus. Jesus não fazia distinção. Ele entrava na casa de um fariseu, um doutor da lei, aquele que estava imbuído da responsabilidade de ensinar a lei, de fazer cópias da lei, para que as crianças, as futuras gerações soubessem quem era Deus, o caráter de Deus, e ficassem com o seu coração voltado para caminhar dentro da vontade dele, do querer dele. Então eram pessoas responsáveis para que a vontade do Senhor fosse conhecida e fosse observada. Quando ele percebe a situação, porque a multidão está lá fora, ele começa então a perceber que os grandes, os principais, os mais prestigiados, eles buscavam os primeiros lugares. Ele começa a contar então histórias. Ele fala acerca da parábola do banquete, onde as pessoas buscavam os primeiros lugares e diz: não façam isso. E ele fala para a multidão: gente, quem quiser ser meu discípulo, você tem que renunciar a tudo que tem. Porque aquele que não renuncia a tudo que tem, se você não renunciar àquilo que você faz, se você não renunciar à sua vida mesmo, aquilo que você sabe, seus diplomas, sua capacidade, se você quiser servir a Deus e agradar a Deus mediante aquilo que você tem e aquilo que você sabe fazer, você vai dar com os burros na água. Não dá para ser meu discípulo assim. É olhar para Deus de maneira errada. Você está equivocado na sua visão de Deus. Você precisa renunciar a tudo que você é, tudo que você tem para ser meu discípulo. No final do capítulo 14 ele diz assim: se você tiver ouvidos para ouvir, você vai ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele está na casa de um chefe de sinagoga. Mas no capítulo 15, logo no início do capítulo 15, você vai ver que no versículo 1, quem se aproxima para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, não são os chefes da sinagoga. Quem tem ouvidos para ouvir não são aqueles que são imbuídos da religião. A Bíblia diz: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aproximaram quem não entrava na sinagoga: publicano, pecador. Não tinha acesso à palavra, não tinham acesso à comunhão, não tinham acesso aos meios de graça, porque eram impuros, porque eram desprovidos de qualquer mérito. E são essas pessoas que se chegam a Cristo, e são elas que entendem a mensagem, porque ele diz assim: se você tiver ouvidos para ouvir, Deus vai falar com você. Se você tiver ouvidos para ouvir, o teu coração aberto, Deus vai se importar com a tua condição. Mesmo que eles fechem a sinagoga para você, mesmo que eles considerem você sem nenhuma condição de agradar a Deus, se você tiver ouvidos para ouvir, Deus vai agir na sua vida. E eles começam a se chegar. Isso é graça. Isso é a manifestação da graça de Deus, que acolhe aqueles que não podem, aqueles que não têm nada para oferecer, aqueles que não têm mérito nenhum, são chamados à graça de Deus, são chamados à fé, são chamados à compreensão. O véu cai e eles começam a compreender qual é a vontade de Deus para a vida deles. Eles se aproximam e os fariseus, doutores, escribas, começam a murmurar: como pode? Ele é Messias? Ele é realmente filho de Deus? Esse que é o mestre? Ele come com essas pessoas? Ora, mas não estava comendo contigo, cara. Não está na tua casa comendo pão. O capítulo 14 de Lucas, no versículo 1, diz que ele entrou na casa de um principal da sinagoga para comer pão com ele. Ele ofereceu graça àquele que sabia da lei, que ensinava a lei, que tinha entrada ao templo, que tinha toda a prerrogativa. Mas aproximaram-se de Jesus aqueles também que não tinham nada, que não mereciam coisa alguma aos olhos dos homens, que não tinham condição alguma de estar ali. E eles reclamavam. É muito parecido com aquela parábola que ele contou, que um homem devia muito dinheiro para um rei, e o rei chamou ele para prestar conta. Ele disse: eu não tenho como te pagar, é muito dinheiro. Eu te devo muito, eu não tenho como te pagar. Eu vou para a cadeia, eu vou pagar isso, eu vou ser preso, a minha família vai ficar ao léu, como é que eu vou viver?
O rei então, se compadecendo, disse dele: tudo bem, vai lá, eu não tenho como te cobrar isso, tu não pode me pagar, vai. Ele, saindo dali, encontrou no meio do caminho um amigo seu que lhe devia uma quantia bem menor, e foi no pescoço dele dizendo: me paga, me paga, me paga. E os servos do rei souberam, viram aquilo, foram dizer para o rei, e o rei mandou prender novamente. Foram buscar ele, capturaram, trouxeram de volta diante do rei. E o rei disse: mas como? Eu não perdoei a tua dívida, que era tão grande. Como tu não pudeste perdoar o teu irmão, que tinha a dívida menor que tu? Como você recebe graça, mas não consegue expressar graça? Como um fariseu consegue receber graça de Deus para estar na sinagoga, para ensinar a lei, mas não consegue oferecer graça para aqueles que não podem? Essa é a grande questão que esse texto traz. A graça de Deus oferecida a quem não pode oferecer nada. Isto é graça. É um favor imerecido. É um presente para quem não pode receber. Para quem não merece receber. Isto é graça do Senhor. E essa graça, ela é santa, ela é divina, ela é poderosa. Graça é um presente para quem não tem nenhuma dignidade. A graça é uma manifestação de favor para quem não merece coisa alguma receber. Isto é graça. Ela não pode ser confundida com a misericórdia, porque a misericórdia é diferente. A misericórdia, ela pode ser concedida para quem se arrepende, mas a graça não. A graça não tem essas condições. A misericórdia é quando nós precisamos de um castigo, merecemos o castigo e ele não é aplicado. Isto é misericórdia. A graça não se precisa fazer nada para receber, ela apenas é oferecida, sem nenhuma prerrogativa, sem nenhuma condição, porque ela é divina, ela é santa, ela é poderosa, ela começa e termina em Deus. A graça, o que é? A graça é o oposto da total depravação. De um lado está, de um eixo, um polo está a total depravação, do outro eixo, a graça do Senhor. A total depravação diz que nós nascemos em pecado, nós estamos mortos em delitos e pecados, arruinados, e não sabemos coisa nenhuma a não ser pecar, e não podemos fazer coisa alguma a não ser pecar sem Cristo. A graça é quando nós somos tornados vivos, ressuscitados para viver através de Jesus Cristo. Sem fazer nada, sem nenhuma condição prévia, Ele se oferece a nós, Ele nos ressuscita e nos faz assentar em lugares celestiais na pessoa bendita de Jesus Cristo. Isto é graça. É o oposto da total depravação. É a maneira como o Senhor resgata a nossa condição. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1 vai nos mostrar que tudo deriva dessa trindade gloriosa. Capítulo 1. Versículo 2: a graça a vós outros, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa graça deriva de Deus. Já vimos o que ela é, já vimos de onde ela vem. Quando o escritor aos Hebreus fala a respeito da condição do povo hebreu, ele diz que eles não podem se julgar merecedores, e não podem pisar a graça do Filho de Deus e ultrajar o Espírito da graça. Então, a graça a vós outros da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É de Deus, é de Jesus Cristo e também é do Espírito da graça. Essa trindade está toda envolvida nisso. No capítulo 1 de Efésios, versículo 6, diz que essa graça é a base da nossa aceitação diante de Deus. O fundamento da nossa presença aqui, o fundamento do nosso servir a Deus, o fundamento da nossa vivência com o Senhor. Capítulo 1, versículo 6, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente.
no amado que é Jesus Cristo. Este é o fundamento de eu estar aqui. Este é o fundamento de você estar aqui. Esse é o fundamento de nós sermos igreja do Senhor. Todo alicerce da nossa vida se baseia aqui. É uma graça que pode ser sentida, é uma graça que pode ser vivida, mas também é uma graça que pode ser vista. Mas como, pastor, a graça pode ser vista? Sim, Tito capítulo 2, no versículo 11, no versículo 12, ele vai dizer que a graça de Deus se manifestou. Ela pode ser vista, mas como ela pode ser vista? De maneira salvadora. Mas como ela se clarifica diante de nós? De maneira pedagógica. É como se fosse um pedagogo, ensinando-nos que, renunciando a toda impiedade e nos conduzindo a uma vida de piedade, nós vivemos nesse presente século de maneira justa, piedosa e graciosa diante do Senhor. Toda vez que o ser humano é alcançado pela graça de Deus, ela é manifestada, ela é clarificada, ela é mostrada quando uma vida de rendição ao Senhor, quando aquela antiga senhora, aquela rainha que domina as nossas vidas, ela é destronada e a vontade do Senhor, ela é conhecida e manifestada, graciosa, quando nós rendemos a nossa vida a esse Deus e a vida dele começa a ser vista na nossa vida e nos nossos passos. Amém? A graça de Deus, ela pode ser vista, ela pode ser manifestada, ensinando-nos que, abandonando a impiedade, vivamos nesse presente século de maneira justa e piedosa diante do Senhor. Quando uma pessoa desmantelada, cheia de nó pelas costas, rende-se ao Senhor, entrega verdadeiramente a sua vida a Deus, e percebe que não pode viver mais sem Ele, e a sua vida começa a mudar, a graça de Deus é manifestada, porque é santa, porque vem de Deus, porque ela é dom, porque ela é o fundamento, e ela pode ser vista. Uma outra coisa que nós podemos ver é como ela opera. Ela operou na vida do fariseu que ouviu o Evangelho, ela operou na vida dos pecadores que perceberam que poderiam ter os ouvidos desobstruídos para contemplar a graça de Deus e para ouvir aquilo que a proclamação bendita do favor de Deus estava alcançando a sua vida. Você lembra de Ezequiel 37? Ezequiel 37 está diante de um vale de ossos secos. É assim que essa graça opera em nós. Quando a palavra do Senhor vem a ele e diz assim: Ezequiel, esses ossos que você está vendo, sequíssimos, eles podem reviver, Ezequiel? Ezequiel disse: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Como fazer com que esses mortos vivam, Ezequiel? Como fazer reverter essa situação? Como trazer vida para esses ossos? Como trazer vida para esse vale de ossos secos? Para essa mortandade? Ele disse: eu não sei, Senhor. E a palavra do Senhor veio a Ezequiel dizendo: Ezequiel, então profetiza, filho. Profetiza para esses ossos. E Ezequiel então diz: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. E a palavra do Senhor diz que houve então um som e um rebuliço, e cada osso procurando o seu próprio osso, e começaram a haver ligaduras, e apareceram tendões, e depois carne sobre os ossos, e eles se colocaram de pé. Isto é graça. É assim que ela opera em nós. Estávamos mortos em delitos e pecados e sequíssimos, e não havia vida em nós, e não havia nenhuma condição para que nós pudéssemos estar de pé. Mas a palavra do Senhor veio, o Espírito Santo operou em nosso coração através da proclamação dessa palavra, e começou a haver vida em nós, e nós nos colocamos de pé. É assim que se opera a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Se você está de pé, se você consegue ter forças para servir a Deus, se você anseia por Deus, se seu coração vibra com a palavra de Deus, se você ama andar nos seus caminhos, se há uma motivação correta e poderosa de você andar com o Senhor, se há uma disposição no teu coração de você pregar esse evangelho, anunciar isso, repartir com outras pessoas, viver a graça de Deus sobre a sua vida, ela está operando em você.
se você se importa com ossos sequíssimos ao seu redor, se você se importa com a sua condição, quando eu mesmo estou seco, quando não há nada em mim, quando não há nenhuma vontade de servir a Deus, quando a palavra do Senhor já não é o meu alimento, quando tudo parece contrário, quando isso se renova em mim, é porque a graça do Senhor também se renova nos nossos corações. Ela opera em nós, ela trabalha em nós, ela favorece o nosso coração, ela trabalha e tira a sequidão, ela tira a mortandade, ela tira a ausência de vida, e ela devolve a cada um de nós a disposição para estarmos de pé e servirmos ao Senhor. Não pelo que nós fazemos, não pelo que nós cooperamos com Deus, não por aquilo que nós conseguimos fazer, dizer ou realizar, ou parecer tão capazes, mas porque a nossa vida já está escondido na pessoa bendita de Jesus Cristo. E quando Ele olha para nós, e quando Ele olha para a igreja, Ele não vê o que eu faço, Ele vê o que Cristo fez. E Ele se agrada, não porque eu fiz, ou porque eu disse, ou porque eu executei. Ele se agrada, porque o Filho dEle fez tudo isso. E foi Ele o único capaz de realizar isso pela nossa vida. Por que isso, pastor? Porque a palavra do Senhor diz que Ele era o Filho unigênito de Deus. Mas o que significa ser Filho unigênito de Deus? Unigênito significa da mesma natureza, a mesma essência. Nós não. Jesus estava completamente vivo, por todos os tempos, por todos os séculos, por toda a eternidade. Eu estava completamente morto. Não havia vida em mim. Ele tinha a essência de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. E Ele veio devolver para mim, Ele veio repartir comigo essa expressão exata de Deus, redevolver e readquirir a mim a imagem e semelhança de Deus. E Ele veio trazer a vida dEle para mim. Só Ele pôde fazer isso. Só Ele pôde agradar a Deus. Isso chama-se propiciação, tomar o meu lugar, assumir a minha condição, e isto é graça, porque eu estava morto em delitos e pecados. Isto é graça. É assim que ela opera nas nossas vidas. Como é que eu posso saber, pastor, se eu já possuo essa graça? Vá para Efésios capítulo 2, avance um pouquinho no capítulo 2 de Efésios. Se você procurar o versículo 5, é aquilo que o fariseu que estava comendo pão com Jesus, no capítulo 14, não entendeu, quando ele viu esse mesmo Jesus se inclinando e se compadecendo das multidões, publicanos e pecadores que não tinham acesso a nenhuma palavra e nem à religião. Ele não conseguiu entender isso. Ele não conseguiu entender que a graça de Deus está se manifestando bem ali, ao lado dele. Efésios 2,5 diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Percebe isso, irmão? Então como é que eu posso saber? Porque eu recebi vida juntamente com Cristo. Ele me deu vida. Isso corre em você? Cristo agradou a Deus, Ele disse que amava fazer a obra do Senhor. Quando Ele estava conversando com a samaritana, que os discípulos chegaram, não ousaram perguntar nada para Ele. Quando a mulher se foi e virou uma evangelista, eles chegaram para Jesus e começaram Senhor, tu não vai comer? Nós fomos ali na aldeia comprar pão e o Senhor não vai comer? Ele disse, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Como é que eu posso saber se eu tenho essa graça, pastor? Ora, se eu amo fazer a obra de Deus, se eu gosto, se o meu coração vibra em conhecer a vontade dEle e fazer a vontade dEle, é porque essa vida que estava em Cristo já passa agora dentro de mim. Eu já vivo através de Cristo. Ele me ressuscitou juntamente com Ele. Aquela minha velha natureza, aquela minha velha vontade, aquela minha velha disposição de andar longe de Deus, de caminhar sem conhecer a sua vontade, de caminhar e viver sem querer realizar aquilo que Deus queria, mas pensando apenas em mim, na minha
própria vontade, no meu próprio nariz, nas minhas próprias decisões e ideias. Se vão, é porque uma nova vida de Cristo passa por mim, Ele me ressuscitou juntamente com Ele, e pela graça eu fui salvo. É assim que eu posso saber. Mas se não há em mim uma disposição para servir a Deus, se vir ao templo é um peso, se escola dominical é um fardo, entregar uma oferta é uma canseira, se incomodar com a vida de alguém perdido e não se importar com a condição dele, eu já fui redimido mesmo, quem quiser que procure. A vida do Senhor não passa por mim, desse jeito não. Eu não conheci Jesus ainda, a graça não está nas minhas veias, ela não reside em mim, ela não fez morada, não é realidade em mim. Eu não entendi que eu estava morto, totalmente incapaz de agradar a Deus. Eu não entendi isso ainda. Eu continuo morto e vivendo apenas para mim. Espiritualmente eu continuo deplorável. Eu não entendi a graça de Deus. Se você vê 1 João capítulo 3, nos versículos 9, ele vai dizer, no capítulo 4 de 1 João, versículo 9, diz: nisto se manifestou o amor, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que nós pudéssemos viver através dele, por meio dele. Se ele enviou o Filho dele ao mundo para que nós pudéssemos viver, ele também colocou a cada um de nós nesse mundo para que outros possam viver. Através da graça e do Evangelho que nós possamos proclamar, podemos proclamar também para outras pessoas. Amém? Não é pelo que eu faço, não é pelo que você pode realizar, é por aquilo que Jesus fez, é por aquilo que Ele continua a fazer nas nossas vidas. Mas pastor, quem eram esses mortos? Eram os efésios. Somos eu e você sem Cristo. Estávamos nós mortos em delitos e pecados. Os efésios estavam. Ele diz assim: assim eram vocês outrora, mas agora vocês têm chegado a Deus. Os efésios eram mortos, nós também. Eu e você estávamos em Cristo, mortos, incapazes de agradar a Deus. Mas o que é que significa estar morto, pastor? Eu não entendo essa linguagem desses pastores, eu não entendo essa linguagem da igreja, de estar morto. Ora, se eu me entendo que eu estou vivo desde sempre, minha mãe cuida de mim, ela me educa, me alimenta, eu vivo uma vida tão tranquila, tão boa, como é que a Bíblia diz que eu estou morto? Ora, se você pegar em Efésios capítulo 2, e você vê, procurar o capítulo 2, versículo 2, diz que: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Observe, estávamos debaixo de um grande fardo de condenação. Estar morto é estar debaixo de uma condenação. Estávamos andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos os demais sem Cristo estavam debaixo de condenação, estavam espiritualmente mortos. Como? Debaixo de um jugo, primeiro da carne, só consegue fazer a sua própria vontade, só consegue ir para os seus lugares de preferência, só consegue amar as pessoas que lhe favorecem, só consegue fazer a sua própria inclinação. Segundo o curso deste mundo, as ideias deste mundo, regido por este mundo, pelo sistema de coisas que estão aí. Não é regido pela Escritura, não ama a Escritura, não ama a recomendação do Senhor. Para ele isso não serve. E ele não consegue encontrar felicidade, ele não consegue encontrar paz, porque a palavra do Senhor diz que a felicidade está naquele que ama a palavra do Senhor, que não anda segundo o curso dos perversos, não se detém nos caminhos daqueles que pecam sistematicamente, não anda segundo o conselho dessa impiedade, mas o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor. Ele se alimenta da palavra do Senhor. Nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é feliz. A graça nos torna feliz. A graça nos ressuscita, a graça nos dá vida, a graça nos devolve a alegria de viver com Deus. Amém? E você não é responsável por isso.
Eu não sou responsável por isso. Isto é uma ação de Deus sobre a nossa vida. Não depende de quantas horas você passa de joelho orando. Não depende de quantos louvores você canta. Não depende de quantas vigílias você vai. Não depende de quantas vezes você leu a palavra do Senhor todinha. Não depende de nada disso. Tudo isso é bom e tudo isso é maravilhoso, porque nos faz crescer. Oração é maravilhosa. Louvor a Deus e adoração é uma coisa fenomenal. Estar servindo a Deus é coisa excelente. Mas nada disso nos torna capazes de dizer: Senhor, eu fiz isso, então me abençoe. Senhor, eu fiz isso, então me salve. Senhor, eu fiz isso, então garante a minha vaga no céu. Não. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez. Aquilo que ele diz no capítulo 14. Se você não renunciar a tudo que você tem, todos os seus méritos, tudo que você tem feito por Cristo, você não pode ser discípulo dele. Porque não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Amém? É assim que nós estávamos mortos, e foi assim que ele nos ressuscitou. Estávamos debaixo de uma potestade que atua nos filhos da desobediência, e nós estávamos lá, juntamente com eles. E ele nos resgatou. Estávamos debaixo de uma ira de Deus. E isso é estar espiritualmente morto, assolado pela morte, pela condenação. Mas pastor, por que eu não coopero com essa graça? Por que eu não coopero com essa salvação? Por que é que Deus não deixa eu cooperar com Ele? Porque eu não posso fazer nada. Então por que eu vou para a escola dominical? Então por que eu vou para a vigília? Então por que eu venho para culto? Então por que eu contribuo? Então por que eu tenho que evangelizar? Se ele não me deixa colaborar com nada. Isso é teu ministério, filho. Isto é a vida de Cristo na tua vida. Mas não é isso que compra a tua salvação. Não é isso que compra a tua identidade com Deus. Isto é a vida de Cristo passando pela tua vida. No capítulo 2 de Efésios, versículo 5. Aquilo que eles não entenderam, que os fariseus faziam tanto gosto, cumpriam a lei todinha, e aquelas pessoas, publicanos e pecadores, não cumpriam nada, se esforçavam tanto para estarem perfeitos, para ir na sinagoga, para servir a Deus no culto, e aqueles publicanos e pecadores não faziam nada, e Jesus estava com eles ali, e sentava com eles, come com eles, mas como? Eu estou cooperando com Deus, fazendo a minha parte, me purificando, não pegando em nada imundo, dando minhas ofertas, doendo do cominho, fazendo tudo, guardando a lei, e eu não sou merecedor de nada. E essas pessoas, publicanos e pecadores, que fazem a vida dele toda tranqueiras, estão recebendo o mesmo favor que eu. E eles diziam: não, isso está errado. Jesus disse: está errado não, filho, porque você não colabora com isso. Isso é favor imerecido. Você não merece realizando tudo, e eles também não merecem não realizando nada. E isto é graça. Isto é o meu presente para vocês. É a manifestação do meu cuidado para com vocês. Por que eu não coopero? Porque a Bíblia diz em Efésios 2:5: eu estava morto em meus delitos, Ele me deu vida juntamente com Cristo. Ele me deu vida. Eu não posso fazer porque é uma coisa que só Ele pode. Ele me devolveu a vida, Ele me regenerou, Ele me fez de novo, Ele mudou a minha essência, através de Cristo. Por que eu não coopero? Versículo 6 de Efésios 2. Juntamente com Ele, me ressuscitou e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Me deu uma identidade e um lugar nele. Por que eu não posso cooperar? Porque ressuscitar não é tarefa de morto. Ressuscitar é quem tem vida e doa vida. Eu não podia fazer nada. Morto não tem vontade, morto não faz nada, morto não decide, morto não vem, morto não atende, morto não ouve, morto não decide, morto não tem vontade, morto não tem nada. Ele me deu vida, isso é a ação dele. Eu não coopero porque ele faz tudo, eu não faço nada. Ele apenas me ama e me escolhe. Eu apenas sirvo e me rendo. Apenas isso. Por que ele faz isso? Para mostrar nos séculos vindouros, versículo 7, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja
Quantas vezes Cristo Jesus é citado? Sempre é nele, é por ele, através dele, para ele, junto dele, juntamente com Cristo, é que nós temos acesso a essa graça e a esse Pai. Você consegue compreender isso? Você percebe o quanto você é amado? Você percebe o quanto você é privilegiado por estar aqui? Você entende o quanto você é privilegiado por conhecer esse Deus? Você entende qual é a sua posição diante de Deus nessa sociedade como um arauto de Deus, agente de reconciliação, para fazer outras pessoas conhecerem a mesma graça que você tem? E não está no pescoço da outra, vai ser crente, vai ser crente, vai ser crente, tu é miserável. E nós, o que éramos? Percebe a nossa condição diante de Deus para resgatar publicanos e pecadores? Percebe que muitas vezes a igreja, os crentes fazem a posição do fariseu que come pão com Jesus, no capítulo 14. E eles murmuram dizendo, olha só, como é que aquela igreja se abre para essas pessoas? Como se abre para homossexuais? Como se abre para moradores de rua? Como se abre essa igreja para pessoas adictas? Pessoas tão sujas e tão sem nenhuma condição de estar conosco. É porque a igreja entende a graça de Deus. Quando você percebe a necessidade de uma vida e vai até ela e fala acerca de uma nova vida em Cristo, você entendeu a graça. E é por isso que você não coopera, porque é Deus quem faz tudo. Amém? É Deus quem faz tudo. Não é o que nós fazemos a priori nem a posteriori, nem antes nem depois. É aquilo que Cristo fez e proveu o resgate para as nossas vidas. Mas por que Ele não deixa eu cooperar com Ele? Eu não sou uma raridade, não. Nós estávamos mortos. Você não é o único alcançado pela graça. Tem milhares e milhares que foram alcançados por ela. Mas eu não sou o reflexo da glória do Senhor? Não. Você não é o reflexo da glória do Senhor, é Cristo que é. E é por isso que Ele aceitou o que Cristo fez. Porque Ele é a imagem de Deus invisível. E é por isso que eu não coopero com nada com Deus. Eu não posso me colocar como o grande arauto dessa reconciliação. E agora? Que eu já sei que o que é a graça, eu já sei que ela vem da Trindade, eu já sei o quanto ela é santa, eu já sei que eu não posso cooperar com ela, eu já sei a minha condição que eu estava antes de receber essa graça. O quanto é maravilhoso ter essa graça. Eu posso então voltar para a minha vida de pecado, porque agora a graça de Deus é abundante, eu posso viver do jeito que eu quero? Não. 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 É preciso entender o versículo 10 de Efésios 2. É preciso entender o que o fariseu não entendeu. E é preciso entender o que os publicanos e pecadores entenderam. É possível se chegar a Cristo e descobrir uma nova vida. Foi isso que a samaritana entendeu. Parar de viver com 5 homens e começar a viver para Deus. Parar de sentir vergonha e parar de ter uma vida miserável e caminhar agora em direção à vontade do Senhor, se tornando um agente de multiplicação da vida pela graça do Senhor. O capítulo 2 de Efésios, versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele. Veja que Paulo diz assim: Ele vos deu vida, Ele vos ressuscitou. E ele conclui: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, não pelas suas obras, não por nada que você faça, mas criados nele, nas obras dele. Mas para que nos cria? E para que nos ressuscita? E para que nos dá nova vida? Para as boas obras. Então, não é um retorno para o erro, não é a licença para voltar a viver a mesma vida, não é a licença para pecar, não é a licença para viver do jeito que eu quero, não é a licença para voltar a viver de acordo com as minhas ideias. É para as boas obras que Ele de antemão preparou para que eu andasse nelas. É uma nova vida. Não é a licença para eu voltar agora, porque a graça é graça. Então agora eu vou.
aproveitar e vou voltar a viver a minha vida, porque eu já entendi que Cristo morreu por mim, Ele fez tudo, eu não fiz nada, eu sou recebido por aquilo que Ele fez, eu não sou recebido por aquilo que eu faço, então não importa o que eu faça. Importa, porque o seu propósito está em Cristo, e Ele projetou algo extraordinário para a tua vida, boas obras para que você andasse nelas. De antemão Ele viu isso. E nós não podemos abdicar daquilo que Cristo faz na nossa vida e quer realizar nas nossas vidas. Quando a graça alcança as nossas vidas, algo extraordinário demais acontece em cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Observe isso. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então não posso mais viver para mim mesmo, porque a minha vida não pertence mais a mim, a minha vida pertence a Ele. Não é mais a minha vida, é a vida dele em mim. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele em mim. Não é mais o meu querer, é o querer dele em mim. Não é mais a minha glória, o meu reconhecimento, os aplausos para mim. Agora é para a glória dele, para o reconhecimento dele, para exaltar o nome dele. E no versículo 17 de 2 Coríntios 5 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas passam e coisas novas chegam. Então, são as coisas novas que a graça traz. São as coisas novas que eu devo buscar. São as coisas novas que eu devo viver. Porque isso é o caminho da graça de Deus. É a minha rendição por tudo que Ele fez pela minha vida. Somente a graça. Ah, pastor, então é isso que me deixa diferente dos católicos romanos? Não. Porque os romanistas também sabem que a salvação é pela graça. Mas a grande diferença entre a igreja reformada e a igreja romana é que na igreja romana é pela graça e mais algumas coisas. A igreja reformada, somente a graça. Sola gratia. A graça somente e mais nada. Não há graça mais os santos, não há graça mais os terços, não há graça mais o caminho de São que quer que seja, não há graça mais uma pedra na cabeça, não há graça e mais uma cruz, não há graça e mais qualquer coisa, somente a graça. E esse é o baluarte da nossa fé, esse é o baluarte da reforma, esse é o baluarte desses 500 anos de luta pela fé evangélica. É porque somente a graça é distribuída a todos aqueles que não merecem nada. Mortos em delitos e pecados, receberam uma nova chance, uma nova vida, para não mais viver para si, mas para viver por aquele que por eles morreu e também ressuscitou. Isto é graça, somente ela. Que cada um de nós aqui receba esse favor de Deus e entenda esse favor de Deus. E nós possamos estar atentos e não nos render a nenhum convite, a nenhuma persuasão, a nenhuma inclinação, a nada que venha nos fazer colocar o nosso coração, inclinar o nosso coração para alguma coisa além do favor de Deus. Nunca passar pelo nosso coração, nunca, de que tempo de igreja, tempo de fé, quantidade de oferta, ou qualquer coisa que eu faça para Deus, vai me fazer mais digno. Deus nos guarde disso. Deus nos guarde disso. Nós temos que fazer tudo isso em rendição completa a um grande amor que nos resgatou. Mas não fazer disso uma alavanca para eu ser mais reconhecido ou mais digno para ter Deus na minha vida. Nunca. Deus nos guarde desse pecado e dessa tentação. Amém? Que o Senhor seja conosco. Guarde o nosso coração.
e nos ajude em todas as coisas. Deixo o nosso agradecimento à Igreja do Senhor para que ore por nós. Ore pelo presbitério, ore pelas nossas igrejas. Ore pela pureza do Evangelho pregado em cada púlpito das nossas igrejas. Agradecemos a Deus pela cooperação desta igreja, na pessoa do presbítero Robson, e deixo o conselho que o libera para estar conosco na chapa que concorre à direção do presbitério. Agradecer a Deus pela generosidade de Tony e Gleice, que estavam nos ajudando e nos ajudaram bastante na nossa produção do nosso panfleto de propaganda. Graças a Deus, ficou muito bom. Agradecer a Deus pela disposição que essa igreja tem em colaborar com missões e com o presbitério. Que o Senhor ajude esta igreja. Que o Senhor renove no coração a disposição de trabalhar para o reino de Deus. Ore pelas nossas famílias. Ore pelas famílias das nossas igrejas. Nós precisamos de saúde, graça e força de Deus para estar nessas estradas, para São João Batista, para Viana, em Sacaitaua, aqui na capital. Muitas vezes em condições muito difíceis, mas realizando a obra do Senhor, porque tudo é para Ele. Então ore pelos pastores, a vida dos pastores não é fácil. Ore pelas famílias pastorais. Ore pela família nossa, Creânia, eu, Janine está conosco, é a mais nova, tem 14 anos, os outros que estão fora, para que o Senhor cuide deles, para que o Senhor os ajude, para que o Senhor os guarde, e que o nosso coração também esteja tranquilo, sabendo que a vida entregue nas mãos dEle, na obra dEle, dependendo dEle para tudo, é o melhor lugar. Às vezes é mais fácil para nós encaminharmos nossos filhos, ver eles encaminhados e cada um crescendo e estudando e se formando e fazendo tudo, isso é tão glorioso, é tão maravilhoso. Mas quando Deus diz assim, isso não vai acontecer com você, pelo menos não agora. Você não vai ver isso, pelo menos não agora. Você vai ver eles do mesmo jeito que você vive, no suspense, na dependência. Quando Ele pede isso, eu não quero que Ele peça isso para ninguém daqui. Eu não quero que Ele faça isso com nenhum de vocês, mas Ele vai fazer. Eu não quero que vocês passem por isso, porque dói. Mas, quando Ele faz tão bem feito, que a dor passa. Ele faz tão bem feito, que a tristeza vai embora. Ele faz tão bem feito, que a insegurança some. E a mão dEle é tão rica, é tão poderosa, e é tão próxima, que você percebe que toda a graça de Deus acompanha a sua vida e os seus passos. Aí eu digo, você pode experimentar, porque é maravilhoso. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e continue caminhando na graça do Senhor.